Olá! Neste primeiro encontro de teoria geral da administração, veremos que, sem sombra de dúvida, a administração é muito importante não só para que as organizações cresçam e se desenvolvam, mas também para o próprio crescimento sustentável do nosso país. Bons estudos! Olá, alunos! A disciplina de Teoria Geral da Administração é uma das mais importantes do seu curso, pois dará os elementos essenciais para a compreensão do papel do administrador na sociedade, bem como as funções da administração, o que se espera de um administrador e quais as competências, habilidades e atitudes necessárias para exercer essa profissão. De antemão, informo que você fez uma ótima escolha ao optar pelo curso de administração e pela profissão de administrador, pois esta é uma profissão extremamente necessária e importante para o crescimento das organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, de pequeno, médio e grande porte. Toda e qualquer organização precisa de um administrador. Sem administração, o Brasil para. Pois é, esta é uma frase que já ouvi diversas vezes e muitas vezes também já vi estampada em adesivos nos mais diversos cantos do país. A verdade é que as funções da administração, que são organizar, planejar, dirigir e controlar, permitem o sucesso nos negócios, o que acabará levando inclusive ao desenvolvimento do Brasil. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos identificam que essa área está em constante crescimento naquele mercado, representando hoje cerca de 20% do total de empregos do país. Vale observar ainda que, em longo prazo, os cargos de administração podem oferecer altos salários, status, funções interessantes, crescimento pessoal e um intenso sentimento de realização. Existem diversas áreas onde os administradores podem atuar. Mais do que isso, essas são áreas da competência dos administradores, ou seja, estes cargos e funções devem ser ocupados por profissionais formados em administração. Sendo assim, as áreas de competência dos administradores são a gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de operações e da produção, e gestão de marketing. Portanto, fica claro que quem deverá realizar as atividades de contratação de pessoal nas empresas, envolvendo recrutamento e seleção, é um administrador. Da mesma forma, quem se responsabiliza pelas decisões de quais produtos comercializar, por que preço, determinações logísticas e até mesmo a divulgação destes bens e serviços para o público-alvo da empresa, também deve ser um profissional da administração. O mesmo pode ser dito das atividades relacionadas ao orçamento e patrimônio organizacional. A figura que vimos no vídeo é o símbolo do administrador. Alunos, para vocês que estão iniciando o curso de administração agora, é importante salientar que existem leis que regem nossa profissão. Além disso, temos um conselho profissional organizado que é responsável por registrar os profissionais formados em administração, bem como fiscalizar a atuação das empresas e administradores. O CFA, Conselho Federal de Administração, é o órgão disciplinador e fiscalizador do exercício profissional do administrador. O CFA se faz presente nos diversos estados brasileiros através dos CRAs, Conselhos Regionais de Administração. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos a uma entrevista com um especialista no assunto. Primeiro eu quero cumprimentar a professora e a turma pela iniciativa. E vamos pensar um pouco assim no papel do administrador, né? É muito amplo o papel da administração, do administrador, muito amplo. Eu diria assim, num todo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E esse melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu entendo que isso passa por melhorar a condição
da empresa, né, no sentido de colocação do seu produto, de aumento da sua receita, de aumento da sua lucratividade, da geração de empregos, não é? E da geração de renda para as pessoas e aí, consequentemente, uma melhora da qualidade de vida. As perspectivas, é muito difícil a gente falar sobre perspectivas, né? A gente pode pensar em perspectivas de curto prazo, perspectivas de longo prazo, e em perspectivas de longo prazo eu acho que é difícil a gente saber assim. Por quê? Porque a perspectiva do trabalho do administrador está muito relacionada a cenário, ela está muito relacionada com o contexto econômico de mundo, né? Há um tempo poderia acontecer alguma coisa em um determinado país qualquer e isso não afetar aqui o nosso país. Hoje em dia isso já não acontece mais assim. Qualquer coisa que aconteça, que seja um abalo de economia, em qualquer parte do mundo afeta o mundo todo, né? As coisas estão muito mais interligadas. Nesse aspecto fica um pouco difícil a gente falar em perspectiva. Mas vamos imaginar assim, o momento é um momento muito bom, é um momento favorável, né? Alguns países ainda mais, outros menos, e isso nos dá uma perspectiva interessante de economia crescente, né? O posicionamento do Brasil no contexto mundial vem cada vez melhor. Mas eu quero salientar um aspecto, assim, porque o que a gente está falando serve não só para administrador, o que eu estou falando serve para todas as profissões e todos os níveis e tal, essa questão de contexto econômico mundial. No caso do administrador, a administração, ao menos agora no momento, assim, eu entendo que é a única das áreas de estudo, das áreas de geração de conhecimento que trabalha liderança, né? Evidentemente que para ser líder não tem que ser administrador, tu pode ser líder em qualquer área de formação, mas a área que estuda liderança é a área de formação. E o mundo sofre uma crise seríssima de liderança e deverá piorar. Se vocês se derem conta do crescimento, principalmente de China e de Índia, crescimento das empresas na China e Índia, o quanto por cento da população do mundo significa, as duas juntas significa perto de 30% da população mundial, né? Vocês acreditam que existem líderes para todas as empresas que existem hoje lá e que ainda estão para vir a acontecer? Isso é um problema seríssimo. Então, uma recomendação que eu faço: atentem não só para a questão da geração do conhecimento sobre tecnologia de gestão, atentem para o desenvolvimento de vocês como líderes. E isto não basta ler um livro, não se abre a geladeira e tira lá de dentro, né? Aí é uma questão muito mais comportamental, uma questão muito mais atitudinal, mas não deixe de focar essa questão de desenvolvimento de habilidade de liderança. Isso é problema de mundo e deverá se agravar. Nessas minhas andanças e nesse meu tempo de observação como consultor de empresas, como headhunter, alguns aspectos têm me chamado a atenção e que são aspectos que realmente eu vejo assim que faz a diferença. Talvez possa no primeiro momento parecer até estranho para vocês. Por exemplo, uma das características de um bom administrador é gostar de gente. Mas gostar de gente, todo mundo gosta de gente. Não, não é todo mundo que gosta de gente. Tem gente que prefere 1000 vezes estar grudado num quarto fechado com um notebook do que estar tratando com as pessoas, né? Se relacionando com as pessoas, né? E ainda se relacionar com as pessoas muitas vezes pode ser uma necessidade da função, pode ser uma obrigatoriedade e não necessariamente fazer aquilo com gosto, né? Então eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, assim, gostar de gente. À medida que eu consigo gostar de gente, à medida que eu gosto das pessoas, eu consigo resolver dilemas em coletividade. E, fundamentalmente, o nosso dia a dia dentro do mundo das organizações está relacionado com tratar dilemas e cada vez mais em coletividade. Porque os dilemas, normalmente, eles nos aparecem
com a necessidade de multiconhecimentos, né? São dilemas que nem sempre eu consigo resolver sozinho, né? Então eu preciso de conhecimentos variados, por isso que eu digo resolver dilemas em coletividade. E esse, o ponto primeiro, o ponto básico é eu gostar das pessoas. Se eu não gostar de gente, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Uma outra característica que eu acho importantíssimo, e eu não sei como é que a faculdade resolve isso, aí já é uma outra questão, é o senso de contextualização. Isso significa a pessoa saber se situar, saber se enxergar, conseguir se enxergar. Seja num ambiente geral, que esse ambiente geral eu posso dizer é mundo, né? Com todas as suas variáveis, variáveis sociais, variáveis econômicas, variáveis culturais, seja lá o conjunto todo de variáveis que a gente pode considerar, seja num ambiente mais específico, que esse ambiente mais específico pode ser a minha comunidade, pode ser a minha empresa, pode ser o meu departamento, seja lá o que for, né? Mas a pessoa conseguir se enxergar ali dentro, saber qual o seu papel dentro desse contexto, se atribuir as suas responsabilidades, se atribuir a sua importância, né? E como ela interage dentro desse ambiente. Pode parecer uma coisa simples, não é. Extremamente difícil, extremamente complicado. Se a pessoa não atenta para isso, que ela faz parte desse contexto, e esse contexto pode ser o mundo ou pode ser uma célula menor de uma organização, ela vai ter muita dificuldade de tratar aqueles dilemas que a gente falou antes em coletividade. Um outro ponto que me chama a atenção, assim, e aí eu diria para vocês, é mais na atividade como headhunter, né, a gente conversa com muita gente, entrevista muita gente, eu tenho visto assim, algumas pessoas se posicionam na vida com um entendimento de que nunca estão prontos. Isso faz com que essas pessoas estejam sempre buscando, né? E isso faz com que essas pessoas sejam as pessoas que estão sempre falando a linguagem do momento, sempre entendendo o que está acontecendo, né? Sempre enxergando o que deverá vir ali na frente, ou seja, se posicionam, isso significa se posicionar proativamente. Aquelas pessoas que entendem que chegaram, né, elas se colocam como finalizados, né? E na verdade as coisas nunca estão prontas, as coisas estão sempre num processo de inovação e de renovação. Então isso eu acho importante, né? Nunca estar pronto, estar sempre buscando. E tem um outro ponto, são diversos, tem um outro que é o aprender. O que é esse aprender? Não é aprender a fórmula da matemática financeira, ou não é aprender o significado do Q quadrado, não é aquela fórmula da estatística. É aprender as coisas de vida, é aprender as coisas de convívio, né? Tem uma expressão que ao menos era uma gíria assim, do meu tempo de mais garoto, assim, que era, a gente dizia assim, é o se flagrar, é o se dar conta, né? A gente pode dizer assim também que é o ter insights. Mas é o se dar conta das coisas, né? Do que está acontecendo e como agir em relação a isso. Isto significa aprender a aprender. E é uma constância, né? Acho importante essas características. Tem um outro ponto, que é uma coisa de obviedade, mas também não é uma lástima, mas não é todo mundo que tem, que é a questão ética, né? A gente vive e continua vivendo um mundo onde as questões éticas são cada vez mais importantes e mais difíceis, né? Então, espero que vocês todos tenham isso muito presente, assim, aquela atitude não ética nossa num determinado momento, ela volta para a gente no momento seguinte, né? Então, acho que isso é bastante importante. Quero agradecer a oportunidade que a professora me deu de poder emitir um pouco a minha opinião, levar um pouco o meu pensamento para uma turma de estudantes, né?
E esse é também um papel do administrador, né? Espero que um dia vocês possam estar fazendo isso com meus filhos pequenos também, tá? Muito obrigado e um abraço para todos vocês e sucesso. Como bem enfatizou o nosso convidado, além de atuar em todos os tipos de organizações e cargos que já citei anteriormente, que podem estar inseridas no setor de serviços, indústria, comércio ou agronegócios, o egresso do curso de administração pode ainda ter seu próprio negócio, atuando como um empreendedor. Há casos muito famosos de empreendedores bem-sucedidos, como os famosos Bill Gates, criador da Microsoft, ou o Steve Jobs, que desenvolveu a empresa Apple e a transformou em um grande sucesso. No Brasil, também temos casos exemplares de empreendedores bem-sucedidos, como Jorge Gerdau e Johann Peter, da Gerdau, a Luiza Trajano, que criou o Magazine Luiza, entre tantos outros. Claro que estes exemplos são de grandes empreendedores que criaram verdadeiros impérios a partir do seu empenho e tino para os negócios. É importante salientar que estes empreendedores, mesmo que não tivessem a formação em administração, se muniram de profissionais da área para construir o sucesso das suas empresas. Também vale lembrar que existem muitos empreendedores de pequenos negócios e que também são extremamente importantes no sentido em que movimentam a economia. Os dados do Sebrae apontam que no Brasil, 99% das empresas são micro e pequenas empresas, ou seja, temos um enorme contingente de micro e pequenos empresários, que são verdadeiros empreendedores. Além disso, o Sebrae nos mostra ainda que 90% das nossas empresas são familiares. É um número extremamente elevado e atinge empresas de todos os portes e setores. Outro indicativo da forte inspiração brasileira para o empreendedorismo é a TAE, Taxa de Atividade Empreendedora, que no país é superior a 12% da população economicamente ativa. Gosto muito de uma frase de Schumpeter, um importante autor da administração que estuda principalmente a gestão da inovação. Sobre empreender, ele diz que o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, que é o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha um motor capitalista. O que Schumpeter chama de destruição criativa é o processo de sair da sua zona de conforto, do lugar comum, e fazer algo diferente, que ninguém fez ainda, e que pode atender à necessidade de um grupo de clientes. O vídeo que você vai assistir agora exemplifica situações onde uma pessoa pode acabar se tornando um empreendedor. Oi, pai. Oi, filha. Oi, Danilo. E aí, tudo bem? E os biscoitos, como vão? Tá quase nascendo a criança, seu Mário. O quê? É, tá quase tudo pronto pra começar a produção, pai. Ah, os biscoitos. Claro. Já conseguiu o alvará da vigilância sanitária? Seu Mário, desta vez eu tirei nota 10. E o Corpo de Bombeiros também já fez a vistoria, pai. É, agora só falta a prefeitura dar licença de funcionamento que os biscoitos Janaína vão entrar no mercado, né, amor? Parabéns, Danilo. Você merece todo o sucesso no seu negócio. Obrigado, seu Mário. Bom, agora você já pode devolver minha filha, né? Que isso, seu Mário? Essa gatinha aqui eu não devolvo nunca mais. Amanhã é o dia de pagar o fornecedor de congelados. Dona Lúcia, amanhã não é dia da Dorinha chegar? É. Amanhã é o dia D de Dorinha e semana que vem é o dia L de Laura, semana do seu casamento com a Laura. A senhora acha que não vai dar para pagar o fornecedor? Não, não é bem isso. É que o fluxo de caixa está meio apertado. Fluxo de caixa apertado? Não, pode ser vários motivos. Os nossos custos fixos, por exemplo, não estão altos. Não. Nós não tivemos aumento de salário, nem aumento dos impostos. O IPTU continua o mesmo. Não. Os nossos custos fixos não se alteraram. As vendas caíram. Não. Nossas vendas continuam boas. O nosso estoque está alto. Rodinho, o nosso estoque é praticamente tudo que nós temos aqui nas prateleiras.
Então, não sei. Então, os nossos produtos estão com uma margem de lucro pequena. Não, a nossa margem de lucro continua boa. Lúcia, como é que nós estamos de pré-datados, hein? Ah, isso nós temos um monte. E a maioria pro dia 5. Tá, e o pagamento desse fornecedor de congelados é quando? Amanhã. Então é isso, dona Lúcia. Está acontecendo um erro de programação no pagamento do fornecedor de congelados. Claro, esse fornecedor é novo, nós não programamos direito esse pagamento. Então, para aliviar o fluxo de caixa, basta que a data de pagamento do fornecedor caia junto com os cheques pré-datados. Ou seja, no dia 5, dona Lúcia. Claro, é isso mesmo, você matou a charada. Olha, dona Lúcia, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o fornecedor, vou tentar convencê-lo a mudar essa data de pagamento, para que caia junto com os pré-datados no dia 5. Dinho, você acaba de ganhar um caldo verde especial que eu vou preparar no jantar para você. Agora que já vimos um pouco sobre o campo de atuação dos administradores, podemos apontar uma série de características da administração. Ela representa um processo ou uma série de atividades interrelacionadas, busca a obtenção de resultados favoráveis para o negócio e concentra-se nisso. Também procura garantir a efetiva utilização dos recursos físicos e materiais disponíveis, a fim de permitir o cumprimento dos objetivos propostos, além de envolver procedimentos de planejamento, organização, direção e controle, que estão intimamente relacionados. Para desempenhar da maneira mais adequada essas atividades, o administrador deve desenvolver o chamado chá para o sucesso, que são os conhecimentos, habilidades e competências do profissional. Além das habilidades e das atitudes, os conhecimentos necessários para o desempenho da função se dividem em autoconhecimento e conhecimento técnico. O autoconhecimento se refere à nossa capacidade de conhecermos a nós mesmos, de sabermos quais são nossas capacidades e dificuldades, nossos pontos fortes e fracos. Quem se conhece sabe onde tem que melhorar para se tornar um profissional cada vez mais completo e adequado ao mercado de trabalho. O conhecimento técnico está relacionado com o que sabemos do ponto de vista aplicado. Quais as teorias e conceitos que conhecemos? Que ferramentas sabemos utilizar? Em pesquisa realizada recentemente pelo Conselho Federal de Administração, destacaram-se os conhecimentos que permitem uma visão ampla e integrada da organização, que podemos também chamar de uma visão sistêmica, que possibilita ver todas as áreas relacionadas entre si. Isso significa que de nada adianta o pessoal de finanças ter seus objetivos e formas de atuação se não estiverem integrados com o pessoal de marketing e esses com o pessoal de recursos humanos e assim por diante. Vejam o exemplo dessa empresa. Este é o exemplo de uma empresa onde não havia visão sistêmica. Cada área estava preocupada com seus próprios objetivos e afazeres, sem privilegiar os objetivos organizacionais. Isso revela, entre outras coisas, falta de uma visão ampla, profunda e articulada do conjunto das áreas de conhecimento dentro da empresa. Voltando para o nosso chá, podemos passar para o segundo elemento, que são as habilidades. As habilidades administrativas podem ser divididas em 3 grupos: habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. As habilidades técnicas consistem na utilização de conhecimento especializado e na execução precisa de técnicas e procedimentos relativos ao trabalho. Podemos citar como exemplos as áreas de organização, sistemas e métodos, administração de cargos e salários, entre outras. As habilidades humanas são exercidas na interação entre grupos no âmbito organizacional e consistem na capacidade de compreender as pessoas, suas necessidades, interesses e atitudes. E as habilidades conceituais, que consistem na capacidade de ver a empresa na sua totalidade. Um gerente que tem essas habilidades é capaz de compreender como as várias funções da organização se complementam,
como a empresa se relaciona com o meio em que está inserida e como as mudanças em um setor afetam o resto da empresa. À medida que os colaboradores avançam na hierarquia da organização, envolvem-se menos com atividades de produção ou com áreas técnicas e mais com a direção da empresa, e suas habilidades conceituais se tornam as mais importantes, pois os ajudam a identificar as principais necessidades dentro dos negócios. Em diversas ocasiões, encontramos profissionais com dificuldades relacionadas às suas habilidades e, por isso, além de dificultar seu próprio trabalho, ainda prejudicam a empresa como um todo. Um capítulo recorrente é o surgimento de complicações relacionadas aos prazos de entrega e conclusão de tarefas dentro das empresas. Um funcionário, por exemplo, que não tiver bem claro suas tarefas, objetivos e prazos, e não souber lidar com a organização de seu tempo dentro das suas capacidades, pode não conseguir realizar seu trabalho de maneira eficiente. Desta forma, pode atrasar a entrega de um relatório, por exemplo, atrapalhando o andamento de um processo dentro de sua empresa. E nesta hora, desculpas do tipo fulano ficou doente, ciclano saiu de férias, ou os dados estavam errados, por mais verdadeiras que sejam, não vão justificar um atraso de entrega. Situações como estas tendem a trazer complicações para a empresa e para o próprio funcionário, que pode se estressar devido ao seu despreparo ou ao despreparo de uma outra pessoa. Este também é um elemento atual na gestão das empresas, as chamadas doenças do futuro, como depressão, síndrome do pânico, entre outras, são cada vez mais comuns. Existe inclusive a chamada síndrome do burnout. A síndrome do burnout é uma doença relacionada ao trabalho, caracterizando um tipo de estresse ocupacional, durante o qual a pessoa consome-se física e emocionalmente, resultando em exaustão e em um comportamento agressivo e irritadiço. Essa síndrome foi detectada por um pesquisador chamado Fraudenberger em 1974, mas é muito atual e estudada até os dias de hoje. Mas voltando ao caso do funcionário que vimos na ilustração, o que ele pode se perguntar é: quais dessas razões estão realmente sob meu controle e o que posso fazer para modificá-las? Afinal, é importante lembrar que à medida que um indivíduo progride em uma organização, as atividades e demandas gerenciais aumentam e o envolvimento nas atividades técnicas ou vocacionais tem que diminuir. Nestes casos, as habilidades humanas ou pessoais, sobre as quais falamos anteriormente, são extremamente relevantes. São habilidades pessoais para o sucesso gerencial a liderança, ou seja, a habilidade para influenciar outros na execução de tarefas, a autoobjetividade, que significa a habilidade da pessoa de se avaliar de modo realista, o pensamento analítico, ou seja, a habilidade para interpretar e explicar padrões nas informações, e o comportamento flexível, que é a habilidade para modificar o comportamento pessoal para atingir um objetivo. Também são habilidades pessoais a comunicação oral, habilidade para se expressar claramente em apresentações orais, a comunicação escrita, que significa a habilidade para expressar com clareza as próprias ideias ao escrever, o impacto pessoal, habilidade para passar uma boa impressão e infundir confiança, a resistência ao estresse, habilidade para desempenhar sob condições estressantes e, por fim, a tolerância à incerteza, ou seja, a habilidade para desempenhar em situações ambíguas. Agora que já vimos 2 elementos do chá, os conhecimentos e as habilidades, podemos falar sobre o terceiro elemento, que são as atitudes. Para explicar sobre atitudes, vou usar um trecho de um texto de Max Geringer, que você já deve conhecer, pois ele escreve colunas para revistas como Exame e Você S.A. e também atua na televisão, como no quadro do Fantástico, em que ele promove conciliações entre pessoas que têm dificuldades em resolver conflitos. Bem, o que o Max Geringer fala sobre atitudes é o seguinte:
Atitude é exatamente a mesma coisa que aptidão e significava estar preparado física e mentalmente para exercer uma tarefa. Só que aí a palavra perde completamente o charme, porque a atitude dá a impressão de ser algo muito mais cósmico. No dicionário Roaci, a primeira definição de atitude é a maneira como o corpo humano ou animal está posicionado. Veja no vídeo a seguir algumas dicas de atitudes imprescindíveis a um bom administrador, que são de Raul Candeloro, o editor da revista Venda Mais. Para encerrar essa ideia dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o administrador, gostaria de acrescentar um quarto elemento de grande importância: as competências. As competências se revelam nas possibilidades de utilizar de uma maneira adequada os elementos do chá, ou, esclarecendo melhor, competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para entregar resultados na qualidade e prazo esperados. As empresas também têm suas competências, que são suas características, o know-how ou expertise para realizar determinadas ações, e ainda sua estrutura física e organizacional. Veja na figura a seguir como as competências do administrador e da organização na qual está inserido interagem. O que esta figura também nos mostra é que, comparando-se as competências do profissional, no caso o administrador, e as competências da organização, existem lacunas que precisam ser preenchidas e que podem se desfazer a partir da constante aprendizagem organizacional. Com isso, terminamos nossa aula, que teve como objetivo trazer uma visão geral sobre a administração como profissão, bem como as funções e desafios do administrador na contemporaneidade. Continuem estudando e nos vemos na próxima aula. A professora sugeriu para esta aula, entre outras obras, o livro de Patrick Montana e Bruce Charnow, chamado Administração. Trata-se de uma obra de referência na área de administração, editado pela editora Saraiva, que é muito conceituada no meio acadêmico. Também recomendou o livro O Empreendedor, Empreender como Opção de Carreira, de Ronald Deegan,
o principal autor que fala sobre empreendedorismo no Brasil. Por fim, Valesca citou o livro Introdução à Teoria Geral da Administração, de Hidalberto Chiavenato. Chiavenato é, sem sombra de dúvida, a maior referência em administração aqui no Brasil, tendo diversos livros publicados. Na aula de hoje, a professora Valesca falou sobre as perspectivas do administrador e da carreira de administração, citando as principais áreas nas quais o administrador pode atuar. São elas: a gestão de pessoas, gestão financeira, operações e marketing. Além disso, ela comentou sobre o grande mercado de trabalho no qual o profissional formado em administração pode se inserir, o que inclui empresas públicas e privadas dos mais diversos portes, seja pequena, média ou grande. O administrador tem ainda a opção muito popular no Brasil de se tornar um empreendedor. Para poder aproveitar todas estas oportunidades, é preciso que o administrador desenvolva suas competências, que são formadas pelas atitudes, conhecimentos e habilidades. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!